entrando aqui ao vivo nessa quinta-feira. Boa noite. Boa noite aí a vocês, vamos chegando. Que bom estarmos juntos. Esse é o Centro Fraterno Online. E quem está falando aqui com vocês, para quem não me conhece, é Iracema Gézela, de Salvador, Bahia. Núbia, boa noite, Núbia, já estou lhe vendo por aí. Eu espero, Piedade, boa noite, Piedade. Espero que estejam todos bem. Quero começar a noite desejando paz, esperança. Boa noite, Zé. Paz e esperança a todos vocês nos seus lares. E eu quero também dar um alerta, como eu sempre falo um pouco aqui com vocês. A situação ainda está muito difícil. Se cuidem. Os índices de mortos estão muito grandes. Boa noite, Glória. Vamos tomar cuidado. A pandemia não passou. Estamos vivendo um momento muito grave. Ainda está desencarnando muitas pessoas. Então, temos esperança. A nossa esperança está aí, a vacina. Vamos agradecer a Deus por ter intuído aí os nossos irmãos cientistas para que pudesse trazer para nós esse antídoto, né? Para que a gente possa passar por esse tsunami que nós estamos a passar. Enquanto isso, vamos orar, vamos pedir a Deus que ilumine a todos nós com seu amor e bondade. Que a sua luz, que está em todo o universo, de amor, do bem, se faça em todos nós, nas nossas essências, que vá além dos nossos pensamentos, das energias, que vá até as nossas células, transformando tudo aquilo que está em desequilíbrio em equilíbrio e saúde. E nunca é tarde em lembrar que depende de nós, a nossa centralidade. Os tempos são difíceis, mas não percam a sua fé. Continuem fortes na fé que vocês têm. Não importa o segmento religioso que você processe. A fé é uma ferramenta que você tem. Então, exerça esta fé para os seus propósitos e a esperança no que virá. E se cuide. Se lembre que Deus disse, faça por ti que eu te ajudarei. Então, vamos fazer sim por nós, tomando cuidado com os protocolos, porque tenha certeza, tudo passa, isso também vai passar. Mas tenham cuidado, porque ainda não passou. Então, meus irmãos, estamos já aí em fevereiro, já no meio de fevereiro. As festas que normalmente se tem, o carnaval, etc., esse ano não houve, por um motivo muito sério, que é a pandemia. Então, vamos ter muito cuidado e seguir em frente. Hoje eu convidei a nossa irmã Núbia Gugel para nos falar de um tema muito pertinente, que é como lidar com os desafios emocionais na dinâmica da vida. E nós estamos passando por uma dinâmica desta vida. Estamos passando por esta mudança, onde os nossos olhos, acostumados a olhar em frente, olhar o exterior, de repente, nós fomos levados a parar um pouco, a fechar os olhos e olhar para nós mesmos. Aonde queremos chegar?
O nosso caminho, o seu caminho, é você que faz. As nossas escolhas, elas existem. E nós somos refém delas. Então, na dinâmica da vida, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, pensem nisso. E eu vou chamar agora a nossa irmã Núbia para estar conosco. Quero dizer a vocês, algumas pessoas que continuam a me perguntar sobre quando o centro irá funcionar fisicamente. Ainda não tenho essa resposta. Gostaria muito que já fosse desde janeiro, mas não posso ainda responder. Precisamos ser responsáveis dentro da situação que nos apresenta. Não só conosco, mas com os outros também. Então, ainda não temos data para o nosso retorno fisicamente. Enquanto isso, nós estamos trabalhando nas lives e após as lives nós fazemos uma vibração, né? Geramos uma frequência e cada um de vocês que quiserem estar nessa frequência, não é a pessoa de Iracema, eu apenas sintonizo nesta frequência através dos irmãos espirituais, tarefeiros do bem e do amor, que nos ajudam nesta tarefa. O nosso irmão Fernando Randolfo é um espírito amigo que trabalha conosco na magnetização há bastante tempo. Ele que nos colocou a par desta tarefa até quando nós possamos voltar para exercer a nossa tarefa fisicamente. Morrendo de saudade de vocês. Vocês não imaginam que falta me faz aquela casa, Centro Fraterno Luz e Caridade. 19 anos iluminando o nosso caminho. E mesmo em momentos difíceis, gratidão é a palavra por todos vocês, voluntários, que continuam nos ajudando à distância. Pessoas, eu já recebi uma doação de uma pessoa do Ceará, São Paulo, porque essas pessoas já frequentaram o centro, não se encontram mais em Salvador e mesmo assim continuam nos ajudando por saber da situação difícil que a casa está passando nesses 19 anos de existência. A minha gratidão a todos vocês e vamos continuar firmes, desta forma, conectados na energia do Centro Fraterno, que receberemos em dobro, em luz, em amor dos mentores amigos desta casa. Então, Jesus nos abençoe. Abençoe e ilumine todos os irmãos espirituais. O nosso irmão Flecha Ligeira, que com sua flecha de luz ilumina tantos caminhos. Nós só temos que agradecer. O nome é gratidão. Então, vamos chamar agora a nossa irmã Núbia para falar sobre como lidar com os desafios emocionais. Como estamos precisando disso, de lidar com os desafios. Estamos sendo desafiados nessa transição, nessa mudança, nessa guerra com o inimigo invisível, por vezes letal, que é o coronavírus. E ele se modifica, e ele se transforma. E nós precisamos estar seriamente comprometidos em que ele se minimize a sua letalidade. Para isso, precisamos ter consciência da situação grave, gravíssima que estamos passando. Peço, se vocês tiverem parentes, que evitem aglomerações. Estamos necessitando, nesse momento, de ajuda de todos para vencermos essa situação. Esta prova que nos foi colocada. Mas a esperança é a palavra e eu tenho certeza que nós conseguiremos passar. Enquanto isso, vamos aí orar por todos nós
né? Aqueles que estão nos hospitais sofrendo. E não é somente da Covid. A violência está explodindo em vários cantos do nosso planeta. Irmãos queridos, nas suas orações, oremos por todos nós, pelo momento difícil que estamos passando e tão necessário para a nossa reflexão. Então agora chamaremos a nossa queridíssima Núbia. Núbia Gugel. Cadê ela? Cadê Núbia? Núbia. Deixa eu colocar aqui para ver se eu consigo. Aqui, pronto. Estação aguardando nossa irmã Núbia. Chega aí para começarmos o nosso papo de hoje. Núbia, que saudade. Sinta-se, ó, abraçada por mim, pelo Centro Fraterno Musicalidade, e mais um encontro nosso, virtual, mas com o mesmo carinho que nós temos por você, com essa mesma luz dos mentores que nos abraça. Então, seja bem-vindo. Deixa eu minimizar aqui o som. E esse tema que você colocou para nós está sendo tão necessário, não é, Núbia, para as pessoas hoje. Então, agora, beijo no coração, é com você. Turma, boa noite. Iracema, assim, quem é trabalhador da casa já sabe. A casa, Iracema, os mentores, tem uma energia de amor que, assim, a gente perpassa esses equipamentos, celular, computador, que, assim, a gente sente, enfim, é uma coisa muito linda. E para aqueles que estão conhecendo, estão entrando, conhecendo hoje, né, a casa, gente, aproveitem, sigam, sabe, seguir boas coisas, seguir boas energias. Isso é alimento do espírito, é muito bom, é muito bom. Então eu me sinto muito bem, eu me sinto uma mescla de bem acolhida, amada e compartilhando o que eu também já aprendi nessa caminhada. A gente troca, né? Eu acho que é bem isso. Então, grata, viu, turma? Adoro. E você falando aí de estados, de auxílio, estou vendo pessoas aqui de outros estados aqui. Então, assim, muito bacana isso, né? Muito. Vou lá? Então, sigo, Iracema. Deixa eu falar só meu adentozinho. É que hoje é quinta-feira, nós vamos ter a vibração das águas, não é? Para as pessoas já ir colocando as águas aí, que no final nós faremos a vibração. E Núbia, enquanto não tinha as lives, era só o centro. Agora a responsabilidade é muito maior. Porque tem pessoas, meu zap não para. São pessoas de vários estados entrando nessa conexão de amor que você falou, do Centro Fraterno. Agora é com você. Boa noite aí a todos os queridos trabalhadores, convidados, uma turma que eu estou vendo aí também de amigos que vêm. Assim, turma, como lidar com os desafios emocionais na dinâmica da vida? E aí, Iracema já começou dando umas dicas importantíssimas, que eu diria assim, desafios mais que de saúde, desafios emocionais e na dinâmica da vida. A gente está num período de pandemia em que a gente é muito importante que a gente faça o nosso papel de prevenção individual e de prevenção social. Então, os números estão aí, não é para ficar apavorado, é para ter uma fé raciocinada, uma colaboração consciente. Né? Então, evitar aglomeração, usar máscara, cuidar de si e cuidar do outro. Envolver muita oração e não se deixar levar por energias ainda
de muita violência, de muita coisa que está eclodindo junto com uma ansiedade, junto com desafios emocionais que as pessoas não estão conseguindo e estão se desequilibrando. Então, o convite hoje é para a gente conversar um pouco o que, que a gente faz, o que, que podemos fazer para poder dar conta dessa dinâmica, desses desafios emocionais. Então, a primeira coisa que eu gostaria de convidá-los é da gente pensar, tá? Desafios emocionais na dinâmica da vida. Então, assim, desafios, eles fazem parte da dinâmica da vida, né? O que é viver? O que é viver? Né? Para que a gente está aqui? A vida é uma escola. Quando a gente vai para a própria frase que está lá na lápide de Kardec, nascer, morrer, renascer. Então, morrer faz parte. Ó, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Então, é um convite para a gente lembrar que, assim, faz parte da dinâmica da vida. Mas como a gente está aproveitando esta vida? Como a gente está lidando com a vida no momento em que as mortes e o próprio cenário de doença, ele nos lembra tanto dessa fragilidade da vida, né? E se fosse a gente? Como é que estamos? Como é que a gente está lidando com essas experiências? Então, é trazer para a consciência a importância dessa oportunidade da vida e de que a vida é um aprendizado, são experiências. Então, assim, a gente está sempre aprendendo coisas novas, a gente está sempre sendo desafiado coisas novas. E aqui vem uma dica importante. Como é que a gente vê esses acontecimentos da vida? A gente vê sempre como um problema, um peso, algo difícil. Você vê como um desafio, como que diz assim, como eu vou resolver isso? Como eu vou dar conta agora desta forma? Né? Você vê como um aprendizado, como que diz, o que a vida me convida a estar nesta encarnação, neste momento, com esta experiência. Então, quando eu trago essa reflexão, é porque a forma como você encara, a forma como a gente encara a dinâmica da vida, ela tem uma consequência emocional muito forte. Então, se eu trago aquilo como um peso, um problema, meu Deus, por que isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Primeira coisa, é só você? É algo de Deus contra você? Ou é uma experiência coletiva que está sendo vivenciada e que você faz parte da dinâmica social? Não é Deus porque está fazendo isso com você. Na verdade, é uma experiência coletiva. Então, assim, de que forma você enxerga? Em algum momento, de repente, já parou para dar uma olhada e dizer assim, aqui essa experiência me desafia de aprendizado. Então, de repente, você pode dizer assim, ela me desafia na autorresponsabilidade, ela desafia que não adianta só eu. Eu posso usar máscara, eu posso me cuidar, eu posso fazer tudo, mas se os outros não fizerem, não funciona. Sim. Então, né, a gente percebe como a gente é um ser social. Esse jogo da vida, essa dinâmica da vida, ela não é sozinha. Ela não é sozinha. Né? E a gente lida com muita gente diferente. Então, é uma escola, viver uma escola dessas assim de doutorado, sabe? Assim, você tem que estudar muito, você tem que pesquisar, você tem que testar, porque você tem muita gente diferente na família, no círculo de amigos, com temperamentos diferentes. E a grande sacada é aprender a conviver, é aprender a sobreviver, né? Fui desafiado, aceita ou não? Aceita, aceita. Então, assim, aceita esse convite da vida, vai para a vida com responsabilidade, com muito amor e com uma fé.
uma fé raciocinada, não é, Deus me protege, então é de qualquer jeito, Deus há de me ajudar. Não, a fé raciocinada. Deus ajuda, já tem um ditado popular, né, que Deus ajuda a quem se ajuda, quem cedo madruga, quem faz sua parte, e tem muitas formas de traduzir isso. Eu acho que Deus se realiza quando ele percebe o aprendizado, o crescimento, a autonomia. Sabe, quando você tem, quem é pai, mãe, dindo, dinda, tia, tio, talvez tenha isso mais forte, vovó, quando você vê aquele filho, aquela filha, aquela pessoa querida, caminhando, vivendo, é uma felicidade interna muito grande. Eu acho que Deus se realiza quando ele percebe assim, estão com autonomia espiritual, estão com maturidade, né? Então, falar de desafios emocionais na dinâmica da vida é primeiro entender que a dinâmica da vida vai estar sempre trazendo desafios diferentes, que é importante o nosso modelo mental, porque se a gente vê como problema, se a gente vê que o problema é com a gente, a repercussão é diferente. Quando a gente vê como um desafio, você diz assim, como é que eu resolvo isso? Né, a casa, como é que eu resolvo? Sabe, gente que em vez de pensar no problema, o foco é identificar uma solução. Como é que eu faço? E agora? Como é que a gente se reorganiza, ressignifica isso? Focada na solução. Ou então, o que eu aprendo com isso? Eu não posso passar no piloto automático, gente. Então, o primeiro aspecto, primeiro não que a gente foi falando assim, né? Vai falando da autorresponsabilidade, do modelo mental, da dinâmica normal da vida. Um dos aspectos nesse trabalho, nesse desafio emocional, nessa dinâmica emocional, é a gente trabalhar continuamente o autoconhecimento. Parece coisa batida, mas não é não. Não é não. É muito importante que a gente se perceba. Se perceber como? Por exemplo, quais são suas reações? E aqui eu não estou falando nem do você administrar, de como você resolver. Primeira coisa, se perceba. Se perceba, porque senão você está no automático da violência, no automático do não se cuidar, no automático da opinião dos outros. Se perceba. Quando eu estou feliz, que reações normalmente eu tenho? Quando eu estou triste, que reações normalmente você tem? E quando você está nervoso, como você é? Que reações emocionais, já que a gente está falando de desafios emocionais, como você lida com isso? A primeira coisa é só perceber, tirar do piloto automático e observar. Observar. Como esses três me afetam? O primeiro aspecto é esse, observa. Né? Como ele impacta a minha vida? Pronto, observa. A gente só consegue trabalhar as emoções, né, dar conta desses desafios, primeiro quando a gente percebe. Aí você diz assim, poxa, quando eu estou nervosa, eu estou ficando ignorante. Ignorante é algo que eu quero? Não, não é. Mas como é que eu lido com esse? Como é que eu posso lidar com esses estressores da vida? Olha que diálogo interno você tem. A Altair está falando aqui, o emocional interfere diretamente no agir, no ser. Exatamente. Então, a primeira coisa é assim, como vai? E não se julgue. Não se julgue, observe. Então, observou, você vai perceber sutilezas. Se alguém lhe falou alguma coisa, independente da forma que falou, olha se aquilo faz sentido. Não é pela pessoa, não. Não é por você. É esse aspecto interno que Iracema falou. Então, falar dos desafios emocionais, autoconhecimento, se conhecer, isso aí, Mari. O primeiro aspecto é você se perceber. O segundo, compreenda. Então, primeiro você trouxe para a tona. Tirou do piloto, se olhou, se percebeu. Aí depois você diz assim, mas por que eu respondi?
Eu respondi porque eu estou ansioso. Meu nível de ansiedade está alto. Como eu posso fazer algo para diminuir esse nível de ansiedade? Aí pode ser que alguém diga assim, ah, Nubia, mas aí é cenário, é pandemia, é meu chefe, é minha família, é tudo. Ok. Há alguns aspectos que você não consegue controlar. Gente, olha, querer controlar tudo, e às vezes a gente quer, os perfeccionistas aqui de plantão, às vezes a gente quer controlar, e não é controlar, é controlar no sentido para que tudo dê certo, para que tudo funcione bem. Mas assim, eu vou dizer uma verdade, controla não. Não controla, não controla. Às vezes você faz tudo certinho, você toma todas as medidas de precaução, você toma alimentação, atividade física, e de repente uma experiência de adoecimento chega. Aí você diz, que comportamento ou hábito faltou em mim? Aí às vezes não é predisposição genética, não, é que a gente não controla tudo, a gente não conhece tudo. Então, libere um pouco essa questão. Compreenda as emoções e dialogue com você. Dê segurança. A Maria do Socorro está dizendo, é muito complicado, os nervos ficam à flor da pele. Fica. Agora eu tenho uma notícia boa. Olha, é uma habilidade, e aí está no nosso processo de desenvolvimento. É uma habilidade que a gente pode desenvolver. E o bacana é que a gente pode sair fazendo o teste. O que eu chamo de sair fazendo o teste? Você diz, gente, eu não estou conseguindo lidar com isso. Né? O nervoso está ali. Para algumas pessoas, respirar, sair um pouco, ajuda. Para outras, segue a dica de André Luiz, ó, enche a boca de água ali enquanto respira para não usar da impulsividade. Para outros, fazer atividade física. Para outros, ligar para um amigo. Para outros, vibrar ali na casa, naquele amor, pedir proteção. Para outros, ler o evangelho. Vai ter diversas formas. Para outros, ouvir uma música. O que é que faz você voltar para um equilíbrio emocional? Né? Então, daqui colocando, né? A ansiedade aumenta justamente por essa ideia de controlar tudo e não controla. Então, assim, o primeiro passo, traz para o consciente, né? Essa conversa, assim, com você mesmo. Com você mesmo. Porque, assim, a ansiedade vem como uma proteção. Olha, tem perigo. Olha, está instável. Então, é uma proteção natural. Opa, eu preciso ficar alerta. Só que quando a pessoa fica alerta há muito tempo, ela começa a adoecer. Aquele alerta inicial do estresse, ele muitas vezes é positivo, porque ele nos deixa mais preparados, mais ligados para alguma ocorrência. Então, se a gente passa por algum lugar que não é seguro, a gente fica ali meio ansioso, né? Aquele primeiro estresse, aquela ansiedade, mas é ansiedade de cuidado, de tudo alerta. Agora, quando ela começa a ficar constante, ela começa a interferir, às vezes, na memória, no sono. E se ela não for cuidada, se não travar esse diálogo interno, se não mudar alguns hábitos, ela vai ficar crítica. E aí o adoecimento é maior. Né? E o que ocorre? As doenças emocionais. Quando a gente tem alguma coisa física, é muito interessante porque a gente marca logo um médico. Né? Eu estou aqui porque uma dor no estômago, a minha cabeça não para de doer, a gente procura um remédio, a gente procura um médico, a gente vai na emergência, a depender dessa dor física. E o que a gente faz com essas dores emocionais? Com esse sono que a pessoa já não consegue mais relaxar, com uma mudança de humor que a pessoa não consegue controlar. É preciso também buscar ajuda quando a gente percebe que a gente está precisando de ajuda médica. Então, hoje, graças a Deus, né, eu digo graças a Deus no sentido dessa energia de amor, a gente tem muitos atendimentos, a gente tem os particulares, mas a gente tem muitos atendimentos gratuitos, atendimentos hoje feitos de forma online para esse auxílio psicológico.
Então, assim, se permita. O autoconhecimento, eu não estou dando conta disso. Né? E aí, buscar este auxílio. Você primeiro começa com suas ferramentas. Usa uma, usa outra. E o Marco falou alguma coisa, falou uma questão aqui que é interessantíssima. Faça Faça a meditação. meditação. Eu fui num simpósio, Marco, de saúde. E a pessoa falou tanto de meditação que tem uma colega que estava comigo, a Ana Paula, não sei se ela está aqui então ela fez assim, gente, eu pensei que eu precisava fazer atividade física, eu preciso fazer meditação. Aquietar a mente. Né? Isso é saúde mental. É tanta informação, é tanta preocupação, tanta coisa que chega para a gente. Quanto mais a gente fica conectado, mais vem coisas. É preciso, em determinados momentos, aquietar. Permitir a mente se acalmar. Permitir o som do universo. Permitir calar a alma e se conectar. Muitas vezes, uma meditação é oração. É simplesmente conexão. Uma silenciosa conexão. Né? Pensem sobre isso. E boa lembrança, viu, Marco Antônio? Então, autoconhecimento, primeiro só perceber, depois compreender, fazer esse diálogo, aumente a autoconfiança, turma. Esse é um outro aspecto, um terceiro item importante. Lembre de quantas vezes você respondeu bem. Você pode, você é capaz. Lembre das coisas que você já superou, de coisas que você teve que administrar. Você tem essas ferramentas. E quer saber de uma? Você tem Deus em você. Deixa esse Deus, essa potência divina, esse arquétipo divino se manifestar em você. É difícil aquietar a mente. É por isso que eu digo que é exercício, é o teste. Foi bom você falar assim, porque me lembrou o negócio. Faça teste, isso funciona comigo. Poxa, deu certo, vou tentar mais uma vez. Não, isso não funcionou comigo. Aí você tenta outra coisa. Porque às vezes a pessoa tenta uma coisa, não dá certo, e a pessoa continua tentando só a mesma coisa. Né? Não vai dar certo nunca mesmo. Isso aí. Então, assim, faz novas tentativas. E isso serve, gente, para relacionamento também, aproveitando, falando de desafios emocionais. Às vezes a gente diz assim, eu não sei quantas vezes eu falei com este menino ou com essa menina. Falou o quê? Quantas vezes do mesmo jeito? A primeira funcionou, a segunda não? Então, quem sabe a pessoa não funciona deste jeito. O jeito de falar com esta pessoa tem que ser de uma outra forma. E olha como é bacana, porque assim, à medida que a gente se desafia a tentar implementar novas formas, a gente está se desenvolvendo. A gente está estudando, aprendendo a lidar com o outro, que o outro não é igual. É igual a gente dizer assim, não, cuidei dos meus filhos do mesmo jeito. Sim, mas se você conversar, ele entende. O outro, você precisa dar significado. O outro é pela emoção, o outro é pela razão. Cada filho é de um jeito. Então, tem premissas que a gente vai igual, mas assim, a natureza de cada um para a gente alcançar é diferente. Tem pessoas que você precisa dizer, confia em mim, vem, e a pessoa vai. Tem outras que se não explicar direitinho, não vem não, não vem. Mas a pessoa está errada? Não, é o jeito dela. E está errado querer fazer isso? Não. Assim, não é uma coisa ou outra coisa, é viver dinâmica da vida, desafios emocionais da dinâmica da vida. Então, trabalha essa autoconfiança, essas ferramentas, mas que vêm de outras encarnações. É engraçado que a gente diz assim, fazer teste é verdade, é bem isso, Alberto, eu vou treinando. Isso funcionou comigo, isso não funcionou. A gente lembra, meu Deus, o que eu fiz errado na outra encarnação. Já pararam para pensar o que é que vocês trazem de aprendizado de tantas encarnações? O que tem nessa bagagem? É por isso que, às vezes, passa por uma situação até delicada na vida,
Aí você diz, não sei de onde eu tirei forças. Dessa bagagem, dessa enorme bagagem que você tinha esquecido que tinha essa força toda. Não teve oportunidade de trazer à tona. Uma crise vem e você segura firme, forte, né? Segue, porque está nessa bagagem. Então, a bagagem espiritual é feita de muitos elementos, né? Então, assim, permita, sabe como é que isso vem à tona? Naturalmente, é uma intuição que muitas vezes a gente não escuta. A gente, às vezes, falando em meditação, em conexão, às vezes você diz assim, eu sou espírita, mas às vezes a gente se desconecta. Esquece. Pensa que isso aqui é só essa dinâmica aqui. E se desconecta. Como assim? Né? A gente tem vergonha do que fez nas outras vidas, mas assim, se a gente também não dialogar com a gente mesmo, então, por exemplo, aprenda a lidar com a pressão e aprenda a se desculpar. Né? Então, por exemplo, se você respondeu de uma forma que não foi bacana, assim, não fique colocando aquele peso do problema. Você diga, Núbia. Eu converso comigo, eu fiz, Núbia, o negócio ainda tá bom de melhorar muita coisa. O que é que eu fiz? Trouxe para a consciência, autoconhecimento, percebi, compreendi o meu processo de desenvolvimento e renovei meus votos comigo mesmo, num compromisso comigo, com o que eu quero, numa autodeterminação. Você sabe qual é o maior exemplo que a gente traz de Jesus? Não é fazer exatamente o que ele fez, é ser autodeterminado como ele foi. Então, ele veio numa cultura, numa época, com muita rigidez, com muitos outros valores ainda rígidos, da época natural. Olha a dinâmica da vida, natural daquela cultura. Mas ele foi ele. Ele foi ele. Não fale aqui com a prostituta. Como? Não cabia nele não falar. E ao mesmo tempo que ele respeitava e ele viveu os valores, ele não abriu mão de ser quem ele é. Então, não abra mão de amar. Não abra mão se a sua intuição diz, eu devo escutar aqui. Pode estar um bocado de gente aqui. Não escute não, escuta. Vê o que a sua inteligência interna diz. O que seu coração, sua mente. Se deu tudo certo, beleza. E se você se decepcionou, tem problema, aprendizado. Vai ficar problema pro resto da vida? Não. Você diz assim, o amor é importante, eu preciso aprender um pouco a conhecer melhor as pessoas. Percebe? Aí fica mais esperta, mas não é esperto se fechar. É esperto conhecer que há pessoas diferentes. Né? Então, assim, é essa inteligência da vida. Aprenda a lidar com a pressão. Gente, eu me lembro há muitos anos, eu me lembro que eu fui no médico com a crise de gastrite. Né? Estresse, trabalho, de vida, de tudo. Ele fez, Núbia, seguinte, a vida não vai mudar. A vida não vai mudar para que você não se estresse. A vida é isto. Há dinâmicas de trabalho, dinâmicas de família, de estudo. Então, você precisa aprender a lidar com esses estressores sem se afetar muito. Gente, sabedoria de vida. Sabedoria de vida. Não é um remédio que ia me proteger do estresse a longo prazo. O remédio ele é necessário quando o estresse está ali numa circunstância já grave, instalada, assim como outros tratamentos, assim como o tratamento espiritual, por exemplo. Mas, assim, o maior aprendizado que a gente faz enquanto a gente se trata é dizer assim, como é que eu dou conta disso aí? Como é que eu dou conta do outro não me tirar no sério? Porque, na verdade, não é o outro que me tira do sério, é eu que não sei ainda lidar com o outro, porque algo me incomoda, porque algo eu não gosto. Então, eu me afeto toda. Então, então, é uma oportunidade da gente dizer assim, como eu faço isso? Esse exercício, esse desafio está difícil, né? Tá difícil. E converse com Deus, gente. Não deixe ele distante, como algo assim, muito distante, a ser idolatrado. Quem sabe um dia eu possa ter. Não! Trata ele perto, trata ele dentro. Né? Da forma que você chama Deus.
Por exemplo, você pode dizer assim, meu pai, me dá uma luz aí. Meus queridos amigos espirituais, eu não estou conseguindo enxergar. Você não está pedindo para ninguém vir resolver. Você está pedindo inspiração para resolver. Sabe por quê? Porque se você espera o outro resolver, você não aprende. Então, peça inspiração, peça força, peça paciência para você lidar com esta experiência e se desenvolver. Porque se uma outra experiência semelhante vier, aí você vai dizer assim, eu já tive uma experiência parecida e tal forma funcionou. Aí você vai tentar. E às vezes você vai tentar e você diz assim, essa é diferente. E a vida é isso. Mas se eu ver tudo, se você olhar tudo como se fosse um grande problema, como se fosse um peso, como se fosse o que é que eu fiz, não resolve. Não resolve. Tem hora de se lamentar, gente? Tem. Todo mundo precisa desaguar. Precisa desaguar. Olha o amor a si próprio. Mas não pode se demorar. Não pode passar. Você pode ter até um dia. A gente não fala na alimentação quanto à dieta, é o dia do lixo. Né? Pode comer as outras coisinhas. Tem o dia que a gente está assim, está com preguiça. Tem o dia que a gente está irritado, que é melhor nem chegar perto. Tem. Mas assim, ele não pode ser uma vida. Ele não pode ser todo dia. Isso é inteligência emocional. Aprender a lidar com as próprias emoções, perceber, trabalhar a resiliência, trabalhar o relacionamento consigo próprio e com o outro. Então, tenha flexibilidade na vida. Quando a gente falou até do controle, né, antes, uma outra coisa, gente, é leveza e flexibilidade. Às vezes as coisas são... É engraçado. Olha, amigo espirituoso é uma coisa muito boa. Porque a outra pessoa fala assim uma coisa que, se você for levar a sério, ia dar briga. E, de repente, o amigo espirituoso fala uma coisa que quebra o gelo do que o outro falou e quebra o seu gelo. Então, assim, insira amigos espirituosos na sua dinâmica de vida. É muito importante, gente. É muito importante para rir, faz bem. Tenha muitos amigos. Gente, ao falar de desafios emocionais, falar de desafios sociais, falar dessas relações, e é muito importante, assim, de ter um amigo assim, com aquela pessoa assim, mais séria, para te ajudar a pensar em umas coisas, um outro espiritualizado que lhe abre, assim, aumenta o olhar, um outro que te faz sorrir. E quem disse que a gente tem que ter um combo? Toda uma pessoa só tem que ter tudo isso. Não, olha a riqueza da vida. Olha a riqueza da vida. Faz bem essas relações, contanto que a gente tenha, que você tenha inteligência emocional para lidar com isso, com essas diferenças e amar as diferenças. Ou seja, não é amar só os iguais, é amar as diferenças, essa riqueza de diferença, né? E uma das questões assim, muito importante, gente, muito, muito, muito importante, e que é um dos desafios de desenvolvimento espiritual, é a habilidade de se comunicar. Mas não é essa comunicação de dizer o básico para o outro, de vir aqui e se expressar. É a habilidade de, em qualquer circunstância, qualquer emoção, você consegue elaborar bem o seu raciocínio, você consegue respeitar o outro, você consegue ouvir, porque quando a gente fala comunicação, não é dizer o que quer, porque muitas vezes a pessoa diz assim, eu só disse a verdade. Sim. De que forma? Com respeito, com amor? Querendo o bem do outro? Ou disse a verdade, mas por uma necessidade pessoal de dizer o que estava com vontade de dizer? Percebe a diferença? Então, quando você disser por uma necessidade sua, pare depois, o autoconhecimento, aquele primeiro passo, e diga assim, eu genuinamente estava interessado em ouvir o outro, em fazer com que o outro melhorasse, ou eu só queria dar a minha lição, dizer que eu estou certa?
Isso, para muita gente, pode ser normal, mas o convite que a gente faz de desenvolvimento espiritual, é ser cada vez uma pessoa melhor. E se a gente quer se desenvolver, há um compromisso com você. Mas olha a autoconfiança. Não vem com culpa, vem com um amor. Não era amar ao próximo como a si mesmo? Vem com um amor. Eu me amo, eu quero o melhor para mim. À medida que eu me torno uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa melhor para o outro, eu sou uma pessoa melhor para a sociedade, né? Tudo flui. É diferente de egoísmo, né? O que eu estou falando é para botar você também, né? Se inserir também neste amor. Que às vezes quando a gente pensa em amor, a gente só pensa no outro. Então, assim, autocuidado. A gente está numa. Então, a gente aprendeu algumas estratégias, mas, assim, uma parte importante nesse momento é ter este olhar de autocuidado com você. E o autocuidado não é passar a mão pela cabeça, nem levar a culpa. O autocuidado é como eu estou, como eu me percebo, o que eu posso fazer com isso. Não é isso que você faz com o outro? Como eu posso te ajudar? Há algo que eu possa fazer por você? Faça essa pergunta para você. Como eu estou? Se pergunte assim, como eu estou? Né? Há algo que eu possa fazer por mim? E não no sentido egoísmo, é no sentido de se autocuidar para dar o melhor de você ao outro, para melhorar sua comunicação, para melhorar sua empatia, para melhorar sua alteridade, para trabalhar os aspectos, os seus desafios, não de perfeição, mas de desenvolvimento. E para isso, como Iracema falou lá no início, é uma escuta e um diálogo interno muito grande. Muito grande. É um respeito interno, é uma ética interna. Não, isso não. Então, assim, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não quando aquilo lhe ferir, quando aquilo lhe magoar. Mas aprenda também a escutar o outro. Não existe uma receita, é não, é sim. Não, veja sempre o convite. Esse convite que me chega, fala ao meu coração. Por exemplo, eu não nasci numa família espírita. Eu conheci o espiritismo, né, já adulta, e falou ao meu coração. Eu fiz, mas faz sentido isso? E independente de qualquer opinião, é sim. Porque é sim porque falou com o meu coração. Aí depois algo disse assim, não, eu não me, assim, não cabia mais em mim. Eu fiz, não, eu preciso compartilhar esse negócio é muito bom. Eu estou aprendendo muito, não cabe em mim. E aí, assim, a vida vai fazendo convites. Né? Isso é através, por exemplo, aqui é um exemplo da gente estar aqui conversando de uma palestra, poderia ser de um trabalho social, poderia ser mas são tantos trabalhos, gente. Tantos. E eu me lembro que logo no início eu dizia assim, mas como eu vou botar isso na minha agenda, gente? Lembra lá da gastrite? Eu sempre trabalhei muito, né? Eu fiz, não cabe na agenda, como é? E aqui vai uma outra dica para lidar com os desafios emocionais. Há muitas coisas urgentes e que fazem parte da dinâmica da vida, mas há coisas assim muito importantes. Então, alinhe algumas coisas muito importantes na sua vida. Então, tem que ter espaço, sim. Você só vai ter que se desafiar no sentido assim, buscar como você encaixa isso, mas não abra mão de encaixar, de incluir no seu processo de desenvolvimento algo que fala com a sua essência, que faz o seu olho brilhar, que faz seu coração pulsar só de estar junto. Eu vi aqui logo no início, o pessoal fez assim, saudade da casa, saudade. Sabe o que é? Lugar que te faz bem. Porque são nesses lugares que a gente parece que abastece assim, a mochila emocional. A gente vem daquele dia assim, exausta e de repente escuta umas coisas assim, sente uma energia que faz tão bem. Né? Ou seja, a gente fez um detox espiritual. Né? A gente tirou as toxinas, a gente
ingerir umas vitaminas, algo mais saudável para o espírito. E isso recicla nossas emoções, recicla a nossa forma de pensar. Mantenha essa mente de aprendiz, esse coração com esperança, como Iracema falou. Mantenha essa esperança, porque senão acabou. Como assim acabou? A gente está aqui, né? A gente precisa fazer aquela questão, fazer a nossa ação, mas assim, manter este coração e essa mente imbuídos da busca de solução, imbuídos de participar, imbuídos de contribuir, mesmo que sejam pequenas medidas, pequenas, né? Trabalhar os medos. E existem muitas formas. A primeira, você pode conversar esse diálogo. Por que este medo está se expressando? Ele é meu? Ele é do ambiente? Eu já, por exemplo, já teve momentos assim que eu tô assim, que angústia, que não sei o que falar. Às vezes são as minhas. Mas às vezes é a energia do ambiente e que você está sensível. Aí eu posso ou entrar nessa energia, ou eu posso só blindar a energia, ou eu posso blindar para me proteger e emitir boas vibrações, para contribuir com a melhoria daquele ambiente. Né? É interessante, eu me lembro de um colega, Rock, ele dizia assim, treine e emitir boas energias. Foi um curso que eu participei, ele dizia assim, treina. A gente observa, sente, treine ser um bom emissor de energia. Chegue num ambiente e conscientemente, sabe, dá aquele abraço, emana aquela energia. Para aqueles que têm pessoas queridas longe, eu me recordo, eu olhando aqui o horário, eu me recordo, para aqueles que têm queridos longe, que teve uma época que minha mãezinha doente ali, eu tão triste, porque assim, as minhas responsabilidades de trabalho não me permitiam, naquele momento, estar na mesma cidade que ela. Né? E ali aquele amor, e aquela tristeza de não estar ali por perto. E aí veio aquela intuição. Né? Fez assim, você pode estar perto de várias formas. E eu logo me coloquei em oração, transmiti meu amor, meu abraço. Mas emiti tantos fluidos de saúde, mas assim, olha, no todo e empingadinho. E assim, não há pessoa melhor, né, para emitir fluidos do que aquela que emite com muito amor. Às vezes a gente fica assim, fulano, né, que a gente tem aquela pessoa como uma referência de energias, de tudo. Fulano, bota aí também nas suas orações. O fulano bota e toda oração é bem-vinda. Mas eu vou te dizer, aquela que está impregnada de amor, então assim, e até quando você estiver preocupado, você diz assim, em pensamento você diz, olha, preocupação, mas eu estou bem, viu? É porque é um amor que está extravasando. E aí você vai se cuidando para não passar a energia preocupada. Olha para que bacana. Você vai se cuidando, ao mesmo tempo passando amor, e nada sai para o outro. Se está saindo de você, é porque você está potencializando. Quando você potencializa isso, o seu corpo físico, o seu corpo perispiritual, todo vibra. Vibra em Deus, vibra no universo. Se aproprie de ser essa mão direita, né, de Deus, no sentido assim, mão direita, no sentido, conte comigo nessa obra da criação. Olha que coisa mais linda. Pai que pode contar com o filho. Não é só no momento que eu preciso que ele me cuide e venha, é nesse também. Mas assim, conte comigo, já estou melhor. Conte comigo nessa obra da criação. Essa era algumas. Tá dando eco aqui. Não sei se para vocês. Não, estamos lhe ouvindo bem. Tá. Seja proativo. Então, lidar com a dinâmica da vida é viver.
Tem gente que quer só nascer, crescer, trabalhar e morrer. E, se possível, se morrer, bem para lá. Mas o que é viver se não trazer para a consciência essa dinâmica da vida? Quando você trabalha, não pense só no trabalho. Pense o que aquele trabalho te desenvolve. Como você pode ser colaborativo com outras pessoas? Naquela família, não está dando eco, não? É porque eu estou sentindo um eco aqui. Tem um eco muito no fundo, mas está lhe ouvindo muito bem. Então, quando você não pensar na sua família, não pense só minha família, meu amor. Assim, o que é que eu aprendo nesta família? O que é que eu posso contribuir para essa família? Isso é uma informação consciente. Você pode não lembrar do passado, mas você sabe o que você vai fazer agora. Você olha as suas tendências, você olha as suas experiências. Você não vive a espiritualidade só no centro ou nesses encontros. Você é um espírito. Então você vive a vida. Tem em um dos livros de Adenauer Novaes, ele faz uma provocação. Ele diz assim: qual é a vida mais importante? Ele diz a vida do espírito. Então, onde o nosso espírito está aqui agora? Aqui, gente. Nessa dinâmica de vida. Então, aqui é muito importante. É este momento que a gente faz a diferença. Ok? Eu estou vendo o horário aqui, se você fique à vontade. Porque o coração vai assim, falando. Fique tranquila, porque o Instagram era uma regra. Dava 1 hora, ele cortava. Cortava, você podia estar fazendo, não já nem se despedir. Agora ele já dá um espaço maior, então a gente já pode falar assim, mais despreocupadamente. Então, você fez 57 minutos, pelo que eu estou vendo aqui. Turma, pergunta. Eu vi aí as pessoas falando como se faz para achar esses fluidos que você falou, né, de equilíbrio. Mas você deu uma chave belíssima, estou respondendo a pessoa. Meditação, uma boa música, uma boa leitura, não é isso? E a oração não precisa nem ser aquela oração decorada que a gente faz, mas sim aquela elevação de pensamento ao ser maior, que não nos abandona nunca e que está em todo o universo e até nas nossas células, que nós somos criação de Deus. Então, Rúbia, é dessa forma, eu estou respondendo a pessoa aí, que a gente se encontra. É dessa forma que o que está acontecendo aí chega de uma forma nos ensinando a coexistir, nos ensinando a entender a necessidade de dependência que temos uns com os outros. Enquanto aqui encarnados, nessa escola chamada vida. Então, você falou aí espiritualidade. Nós somos espíritos. Os espíritos. Quem é você? Nós somos espíritos encarnados. A qualquer momento, nós poderemos passar para o mundo espiritual, deixando esse corpo físico, que é perfeito, mas também tem prazo de validade e é frágil, para que possamos retornar. E nós já vestimos tantos corpos, já assinamos tantos nomes, e com certeza ainda assinaremos muito mais. Mas a nossa escala evolutiva é aprendizado sempre, para que a gente depure as nossas imperfeições até a luz, até os anjos, que com certeza chegaremos em algum momento, só não sabemos o quanto. Cida,
Desculpa, Cida fala aqui. É a situação quando você pede a Deus forças e Ele te dá uma situação para você ter forças. E aí a gente corre da situação. Quer dizer, não é uma experiência. E uma coisa que me ocorreu enquanto você falava, Iracema, também, ter muito diálogo consigo mesmo. Então, assim, por que eu ando tão nervosa? Que ansiedades me incomodam? Cuida de você, assim, se escuta, mas se escuta com muito amor e muito de se ajudar, aquela diferença do egoísmo. Não, aqui é para se ajudar. Então, muito diálogo. O subconsciente, ele manda, ele traz questões, mas é para proteger. Verdade. Núbia. Oi. É o momento especial que nós estamos vivendo. Forçosamente, algumas pessoas precisaram se reinventar, adquirir novos hábitos, até coisas que as pessoas não se achavam que elas teriam capacidade de fazer, hoje estão fazendo. É o meu caso aqui agora. É o meu caso. Eu só sabia falar do centro da terra. Eu sabia nem para onde é que ia isso. Mas a necessidade nos alavanca a ir para frente. Não é verdade? E é assim que a gente cresce. Eu, hoje, Iracema, eu estou no meu melhor. O meu melhor ainda é tão pequenininho, mas é o meu melhor. Então, a gente ainda precisa desenvolver muito mais coisas. E, principalmente, coisas que os sentimentos bons envolvam essas coisas para que a gente possa se ajudar fraternalmente e nós possamos entender a necessidade de sermos irmãos, de comungarmos as nossas mentes com as mentes daqueles irmãos que vibram numa frequência menor, nem que seja orando por eles. E a gente assim consegue. Dessa fala, Iracema, assim, lembrando, olha, percebam tudo. Iracema está falando assim, olha, o problema veio. Então, não é ignorar os problemas, não é não ler, não é não perceber. Focar na solução. O que eu posso fazer? Ele tem solução? Ele tem alternativa? Converse com você. Em vez de você estar sentindo aquela dor, decepção, o que for, algo que eu possa fazer, foca na solução. É bem isso. É isso. E se não tiver solução, ele já está resolvido. Não é? E o que a gente precisa entender é que absolutamente nada é ao acaso. Tudo tem um quê e um porquê de ser. Eu me lembro que você falou em gastrite, e nessa pandemia toda eu tive um problema de gastrite, eu me perguntava, Irá, como é que tá? Eu disse, olha, a minha gastrite tem nome e CNPJ. Porque toda gastrite tem nome e CNPJ. Eu vi uma palestra de um confrade nosso, que ele é médico, ele é gastro, e ele dizia que toda gastrite, toda úlcera gástrica, todo câncer, ele tem nome e sobrenome. E a minha gastrite tem nome e ainda tem CNPJ. Preocupação de CNPJ. Gente, outra dica com relação, outra dica assim, para lidar com os desafios emocionais. Leveza, espiritualidade. Olha como Iracema fala. Qualquer doença tem sintoma, mas assim, tem nome CNPJ. Ou seja, CNPJ. Não é? Então, a preocupação, centro fechado, você sabe que nós temos muitas atividades que funcionam na casa, tipo bazar, cantina, ele se autossustenta dessa forma, e com a ajuda de todos os voluntários que
que ajudam por gostar da casa, e graças a Deus continuam ajudando. E continuam ajudando, pelo amor de Deus. E quem não está pode começar. E quem não está pode começar. No Instagram do centro, tem lá a conta do centro, tem até o Pix, que fizeram o Pix agora. Pois é, então, é dessa forma que a gente tem que levar a vida. Porque se alguém tem um câncer, Deus, por que eu tive um câncer? Não é assim, dessa forma. É para que eu tive um câncer. O que eu preciso aprender com esse câncer. O que ele quer me ensinar com essa dor. Aonde é que eu precisei parar para ver. É como o momento que nós estamos passando. Por que nós estamos passando por isso? O que é que nós precisamos aprender com isso? Aqui essa experiência nos convida. Nos convida a refletir. Para alguns é aumentar a espiritualidade. Para outros é ter uma visão social. Quando alguém chega para mim e diz assim, eu estou preso em casa. Você está protegido em casa. É diferente. Correto? Então, o modelo mental é o modelo mental, interferindo nas emoções. É diferente. Eu tive que me reinventar para o Centro Fraterno não parar. E ele não parou. Nós estamos aqui. E agora, essa live, ela vai muito além do que o portão do Centro Fraterno, no Imbuí, Salvador, Bahia. Ele vai além fronteiras, a gente não sabe onde vai chegar. E não é só agora que isso vai funcionar. Nós estamos percebendo que as lives, elas têm 50, 60 pessoas, 30, a depender do dia, mas depois, 2 dias depois, ela tem 340, que a nossa casa nem suportaria. Então, o importante é você levar a palavra, é você levar o seu conhecimento, como você se coloca. Eu peço a você, Núbia, olha assim, eu vou, Núbia, me envia um tema, você me envia um tema, e você desenvolve de uma forma leve, de uma forma profunda, para que as pessoas possam refletir. Eu acho que essa é a nossa função, ajudarmos uns aos outros, para que a gente possa crescer. Iluminar um ao outro, porque a luz, ela existe em cada um de nós. Bem e agora, isso. Vamos fazer a nossa prece. Iracema, tem um pequeno texto, uma página aqui. Dá tempo? Dá. Então vamos. Turma, esse é um texto que eu escrevi, como se fosse o início da minha oração. Iracema conclui com todo o amor que emana. O título é Como Você Vive. Há pessoas que esperam que a situação melhore para serem felizes. Esperam um emprego, a saúde melhorar, a vida ter sentido, ter um amor, resolver os problemas na família, ser cuidado. Delegam sua felicidade a outras pessoas, ao universo, a Deus, e esperam. Ora confiante, ora sem esperança. Mas há pessoas que acreditam, em vez de esperar, e justamente por acreditarem, ficam inquietas até terem ideias que possam colocar em prática, para tornar o cenário mais próximo do que desejam. Elas contam com Deus, elas contam com o universo, com as outras pessoas e principalmente consigo mesmo para a sua felicidade. E você? Como vive? Há pessoas que culpam os outros. E há aqueles que sabem que a culpa é um complexo e perigoso caminho, que não querem para si e nem para os outros. E você? Como vive? Há pessoas que vivem um personagem com tanta intensidade que esquecem do que realmente são.
esquecem de quem estão, ficam anestesiados e não sabem ficar são. Há pessoas que sentem as dores, que buscam remédios dos mais variados, principalmente conhecimento, compreensão e possibilidades de ação. Querem ficar são. E você? Como vive? O que tem feito diferente para obter resultados diferentes? Na grande orquestra da vida, há tons fortes, fracos, altos, baixos, alguns rápidos e intensos e outros suaves e lentos. E é desse conjunto que é gerado uma harmonia, uma experiência singular. Desenvolva habilidades neste conceito chamado vida, nessa experiência inesquecível. Todas as emoções e experiências são aprendizados singulares que nos desenvolvem. E aqui concluindo, aprenda a tocar o instrumento da encarnação, vivendo-a, descobrindo as melhores notas, e isto requer algumas vezes desapegar-se do ritmo já conhecido e experimentar novas canções. Sinta o compasso da vida e entre no ritmo. Obrigada. Dona, é gratidão pelas suas palavras que nos levam a tantas reflexões. E vamos fazer a nossa oração. Vamos elevar o pensamento ao Pai, Criador da vida e do amor. A Ele nós agora emanamos, pedimos para que nos ajude a todos nós, agora, neste momento, a nos unirmos em vibração. Por todos nós, encarnados e desencarnados. Não esqueçamos dos nossos irmãos que estão retornando ao mundo espiritual, num grande número, e eles não estão desamparados. O amor de Deus permite a tarefeiros espirituais que os recolhem com tanto amor, por vezes em trabalho magnético, fazendo-os dormir, para que restaure as energias espirituais, deixando a vestimenta da carne. É o momento, realmente, de cada um que se foi o seu retorno. Nada está fora, nada acontece ao acaso. Tudo está no propósito do Deus. O Mestre Jesus nos fala: não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai permita. Então, confiemos no Mestre Jesus e a Ele também elevamos a nossa vibração, gerando agora uma frequência de amor. Através de Ti, Mestre Jesus, ajuda-nos com a Tua luz a manter esta frequência. Absorve, pois, a todos os irmãos que agora se encontram dementes, vibrando, sintonizando com esta frequência de amor, de centralidade. Tantos irmãos fazem parte dela, tantos irmãos espirituais. Agora, o nosso irmão Bezerra de Menezes, dá luz aonde está, envia eflúvios de amor, que se agrega a esta frequência, que tragam a todos vós que estejam centralizados, que estejam sintonizados, equilíbrio, centralidade, para que possam enxergar a luz que sois, e junto possamos iluminar a tantos
que nesse momento precisam. Sejam fortes, não estáis sós jamais. Os anjos de Deus estão convosco. Por mais difícil que esteja a situação que estás a passar, Deus está a proporcionar o sofrimento que te engrandecerá. E Jesus está no comando desta nau, que tem e terá destino de luz. Irmãos queridos, é oportuno dizer-vos que o momento é difícil. É um momento de grande aprendizado que se faz. Os espíritos amigos presentes agora estão de uma forma tão grande de luz, que se fechardes os olhos e abrirdes os vossos corações, podem sentir as vibrações. Se fechar os olhos e abrir as vossas mentes, pode enxergar com os olhos da alma esse circo de luz que se forma de tantos irmãos espirituais que são emissários de Deus. Nossos irmãos que se intitulam pretos velhos, nosso irmão Ramatiz, nossos irmãos das estrelas, estão sempre vibrando pelos irmãos cientistas, para que chegue a cura, mas não só a cura física, mas que também em vós possa centralizar que não sois só corpo físico, mas sim parte da grande energia universal de Deus. Nosso irmão Flecha Ligeira sempre está a amparar a todos os tarefeiros e amparar esta vibração que se faz em frequência. A todos que estão nos hospitais, que essa luz se faça, abrandando as dores, aos que retornam ao mundo espiritual, estão sendo acompanhados neste momento, com muito amor, com muito afeto. Aqueles que se encontram na escuridão que leva à violência, aos vícios, que acendam a sua luz. Irmãos, todos nós estamos numa vibração de amor. Agradecemos ao Pai que as águas que são colocadas para vós sejam modificadas as suas moléculas para que sejam reequilibrando segundo as tuas necessidades. E aqueles que estão necessitando, que tu estás a pensar, pensa com fé e o envolve nesta frequência de amor. Jesus convosco sempre, que as energias do bem envolvam a todos. Amor, paz e luz. Fernando Rodolfo, amigo de todos nós, que assim seja. Lúbia, eu só tenho que te agradecer. O nome é gratidão. Essa live, ela fica gravada no Instagram. E depois eu coloco também no Instagram do Centro Fraterno e no Instagram e no YouTube do Centro Fraterno. Eu pego e coloco também no YouTube. Então está à disposição de vocês no Instagram e no YouTube. E depois eu mando para você também. E a minha gratidão, irmã queridíssima. Eu tenho uma afinidade com você assim que eu não sei explicar, mas eu sei sentir
E eu tenho certeza que você também sente. Nós estamos aqui não só nos encontrando, nos reencontrando, né? E nós vamos encontrando esses irmãos que nos alegram a vida. E assim, uma gratidão, eu digo assim, em nome de todos que estão aqui, todos que estão recebendo esses fluidos, por ser esse canal, por serem você uma expressão desse centro fraterno. Com muito amor. Jesus com você, Núbia. E a gente já vamos estar lá no centro fraterno, lá se abraçando, aquele abraço. Mas enquanto isso, é o que temos para hoje. Né? Ficar com Na Deus. Dinâmica da vida. Na dinâmica da vida. Um beijo grandão. Beijo grande. Beijo, turma. Beijo, vários queridos, muitos.